Olá pessoal, tudo bem? Antes de a gente mergulhar no assunto de hoje, já peço para deixar o like, seguir o canal e compartilhar porque isso ajuda demais a gente a continuar. Bom, as decisões do Supremo Tribunal Federal podem virar o jogo para muita gente, viu? De militares a servidores públicos, e nesta semana algumas mudanças bem importantes aconteceram. Vamos analisar juntos o que o STF decidiu no informativo 1188. Pois é, essa é a grande pergunta, né? E não se trata só de leis num papel, mas de como essas decisões afetam carreiras, famílias e até as finanças do país. Vamos direto aos pontos principais. E só para alinhar todo mundo, a nossa fonte aqui é o próprio informativo do STF. Pensem ele como o resumão oficial da semana, sabe? É onde o tribunal explica de forma direta o que decidiu de mais relevante. É a nossa bússola para a gente entender as mudanças no cenário jurídico. O nosso roteiro de hoje está bem claro. A gente vai começar falando sobre direitos dos servidores, depois vamos mergulhar em decisões que protegem cidadãos e famílias, analisar um pouco como o poder e o dinheiro são regulados e, no final, a gente amarra tudo para ver o que realmente importa. Começando então pelo nosso primeiro tópico, os direitos no serviço público. Fiquem ligados, porque as decisões aqui impactam diretamente a vida de milhares de funcionários e também de quem está sonhando em prestar um concurso. E já começamos com uma decisão que, olha, é histórica. O STF derrubou aquela regra antiga que proibia a entrada de pessoas casadas ou com filhos em cursos de formação militar. A Corte bateu o martelo, essa exigência era uma barreira totalmente desproporcional e discriminatória, violando princípios básicos como a igualdade e a proteção da família. E essa tese fixada pelo tribunal, na prática, consolida essa mudança para sempre. Quer dizer, o estado civil ou o fato de ter filhos não pode mais, de jeito nenhum, ser usado como critério para impedir alguém de seguir a carreira militar. Acabou a discussão. Agora, mudando um pouco de assunto, mas ainda dentro do serviço público, e os servidores temporários? O que acontece quando um contrato desses é declarado nulo? A pessoa perde todos os direitos? A resposta do STF para essa pergunta está nesse número aqui, ó, 5 anos. Esse é o novo prazo que esses trabalhadores têm para exigir os depósitos do FGTS que não foram feitos. É uma mudança e tanto, porque antes o prazo era de só 2 anos. A Corte entendeu que a relação com o poder público tem suas particularidades e, por isso, o prazo deveria ser maior para garantir mais segurança a esses servidores. Ok, saindo um pouco do serviço público, vamos para a nossa segunda sessão. Agora a gente fala sobre a proteção de cidadãos e famílias, e com um detalhe super importante, a influência do direito internacional nisso tudo. O STF definiu que a Convenção da Haia, que é aquele tratado sobre subtração internacional de crianças, tem um status de norma supralegal. Mas o que isso quer dizer? Pensa assim, ela está acima das leis comuns do dia a dia, mas ainda está abaixo da Constituição. Isso dá uma força especial para ela em disputas sobre a guarda de menores que foram levados para fora do país. E aqui, pessoal, vem a parte talvez mais sensível e crucial dessa decisão. O STF estabeleceu que a violência doméstica contra a mãe já configura por si só um risco grave para a criança. Isso pode impedir o retorno imediato dessa criança ao país de origem, mesmo que ela não seja a vítima direta da agressão. É um reconhecimento do impacto psicológico profundo que o ambiente violento causa em todos. Mas não adianta nada ter a lei, se o processo se arrasta por anos, né? Pensando nisso, o STF também determinou medidas bem práticas para acelerar esses casos, como a criação de varas especializadas e a tramitação prioritária. O objetivo é claro, garantir que o bem-estar da criança seja protegido de forma rápida e eficaz. Olha, só uma pausa rápida aqui. Se essa nossa conversa está ajudando a clarear esses temas, que são super complexos, pensa em compartilhar, mandar para um amigo, postar nas redes sociais. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer e a gente poder continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Pronto, chegamos ao nosso último bloco de decisões. Agora o foco muda para regras sobre poder e dinheiro, finanças públicas e a organização dos partidos políticos. Basicamente, o STF colocou ordem nas contas dos partidos. Se uma filial local de um partido é multada, a direção nacional agora é obrigada a reter o dinheiro do fundo partidário para quitar essa dívida. Atenção! Não é que a direção nacional vai pagar a conta do próprio bolso, mas ela tem o dever de garantir que a filial pague, usando os recursos do partido que seriam repassados a ela. Outra decisão com um impacto financeiro gigante. A Corte pacificou que a taxa Selic é o índice padrão para equalizar qualquer dívida que envolva a fazenda pública. Isso vale tanto para quando o governo paga alguém, quanto para quando ele cobra alguém.
A regra agora é uma só, o que traz bem mais previsibilidade. E as taxas judiciais? O STF definiu quem cobra o quê. Os tribunais estaduais têm liberdade para definir os custos dos processos que correm por lá. No entanto, eles não podem criar taxas extras para quem quer recorrer a um tribunal superior, lá em Brasília. Essa parte da cobrança é competência federal. Ufa, quanta coisa, né? Depois de tantos detalhes, vamos ao que interessa. O que realmente fica de mais importante das decisões desta semana? Vamos para o resumo. Se a gente pudesse resumir os grandes temas da semana, seria assim: a remoção de barreiras discriminatórias na vida profissional, o reforço da proteção à família com um olhar mais humano e a criação de regras mais transparentes para o uso do dinheiro e do poder. E para a gente fechar, fica a reflexão de todas essas mudanças, desde as regras paramilitares até a gestão financeira dos partidos, qual delas vai, de fato, provocar a maior transformação no dia a dia da sociedade brasileira. Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado pela companhia nesta análise e para continuar recebendo nosso conteúdo em áudio, não se esqueçam de seguir o DireitoCast lá no Spotify. E um lembrete final, mas muito importante. Se este conteúdo foi útil, deixar um like é a forma mais direta e simples de apoiar nosso trabalho. Parece pouco, mas para a gente faz uma diferença enorme. E para quem prefere o formato em vídeo, é só procurar a gente no YouTube ou no TikTok como DireitoCast. Espero todo mundo por lá. Até a próxima!